Bom dia, meus chuchuzinhos! Como que vocês estão? Descansaram bastante aí no fim de semana? Tivemos 2 dias dessa vez, né? Não teve sábado letivo, teve domingão. E aí? Repuseram as energias pra gente trabalhar? Então vamos lá. Dia de segunda temos o quê? Língua portuguesa e agora também artes. Nós vamos então fazer a semana 4 de língua portuguesa, certo? E hoje nós vamos estudar o gênero textual conto, tá bom? Vai ser bem legal, tem uma história bem legal aí pra gente ler e interpretar, tá bom? Então vamos lá. O gênero literário conto é estruturado como uma narrativa curta que envolve um conflito. Nessa perspectiva, o momento de maior tensão do gênero é chamado clímax, o ponto assim maior da história. O conto é um texto curto em que um narrador conta uma história desenvolvida em torno de um enredo, né? Um enredo, uma situação que dá origem aos acontecimentos da narrativa, tá? Há poucos personagens e poucos locais, pois como a história é breve, não é possível incluir vários lugares e personagens diferentes. Há vários tipos de contos, realistas, populares, fantásticos, de terror, de humor, infantis, psicológicos, de fadas. Quem sabe aí, mais pra frente, vocês mesmos não possam escolher um outro tipo de conto aí, com outro tema pra gente trabalhar, tá? E o conto de gênero narrativo, ele tem narrador, ele tem personagens que tem o protagonista, o antagonista e o coadjuvante. O protagonista, ele é o principal. O antagonista, ele também faz parte da história. E o coadjuvante faz parte, assim, bem pouco da história. Tem o tempo, né? Quando que aconteceu, o espaço, onde, o enredo. O enredo, ele tem a situação inicial, o conflito, o clímax, a parte mais assim, importante da história, e o desfecho, né? Que geralmente é a resolução desse problema, certo? Então, página 14, o alfaiate valente. Mas antes de começar a ler, eu vou dar uma corrigida no que eu falei do antagonista, tá? Acabei me confundindo. O antagonista, ele também aparece bastante e normalmente ele é contra o protagonista, tá bom? Então, vamos começar a ler. O alfaiate valente. Certa vez, existiu um alfaiate modesto e trabalhador que fazia ternos muito bem e que tinha muitas encomendas feitas pelos mais exigentes habitantes da região. Era verão e havia uma grande quantidade de moscas que zumbiam ao seu redor, molestando e interrompendo a todo momento o seu trabalho, atrapalhando. O alfaiate não aguentou a amolação e sua irritação foi tanta que, sem pensar, deu-lhes um tremendo golpe com uma das finas telas que usava na preparação de um traje. Foi tão certeiro o golpe que eliminou 7 moscas de uma vez. O alfaiate, ao perceber o resultado de seu golpe, ficou surpreso consigo mesmo e resolveu confeccionar um traje muito especial, feito de tela metálica, e ainda bordou um escudo no peito em que se qualificava como Mata 7, sentindo-se muito orgulhoso. Com seu traje elegante, o alfaiate saiu a correr as cidades e vilas, exibindo um porte de cavaleiro, criando assim sua fama de valente e invencível. Todos, assim que o viam, sentiam medo dele, pensando que o terrível guerreiro havia eliminado sem piedade 7 de seus inimigos ao mesmo tempo e ninguém se atrevia a perguntar a razão de tal proeza. A fama do alfaiate chegou aos ouvidos do rei, que mandou que ele fosse chamado e lhe ofereceu uma grande recompensa e ainda a mão de sua filha em casamento,
caso ele conseguisse eliminar 2 terríveis gigantes que estavam aterrorizando toda a região do norte do reino, destruindo tudo que encontravam em seu caminho. Era necessário agir rápido, pois estavam se aproximando mais e mais do castelo. O valente alfaiate prometeu terminar facilmente com os terríveis gigantes e marchou em sua busca. Em poucos dias, ele encontrou os gigantes dormindo placidamente debaixo de uma árvore. Aproveitou-se para subir em seus galhos e lançar dali pedras na cabeça de um deles, a ponto de quase despertá-lo, momento em que ficaria bravo sem saber quem o acertara e de onde teriam vindo os golpes. Realmente, o plano do valente alfaiate funcionou como ele planejara, porque o gigante acreditou que havia sido seu companheiro quem atirara as pedras enquanto ele dormia, o que provocou tremenda discussão e briga entre eles. Brigaram por mais de 7 horas, jogando ora um, ora outro no chão, causando tanto estrondo como se estivesse acontecendo um terremoto. E ali a imagem dos gigantes brigando. Depois de tão terrível que fora a briga, os 2 gigantes desmaiaram, caindo fulminados um ao lado do outro. O alfaiate valente desceu da árvore e certificou-se de que os devastadores gigantes não voltariam a incomodar ninguém. Deu mostras de sua fama e valentia, subindo sobre os seus corpos, provando que seu título de Mata-7 era uma realidade. Então, aqui só para ficar claro, né? Os 2 gigantes brigaram tanto que eles se mataram, tá bom? Então, agora vamos responder as questões sobre o texto. Número 1. Qual é o título do texto? Qual que é o nome do texto, né? Que vem antes do texto, né? É desse personagem que a gente está falando dele no texto todo. Número 2. Quantos parágrafos há no texto? 11, 10, 9 ou 8? Olha, vamos voltar no texto para a gente identificar quais são os parágrafos, porque houveram atividades na apostila anterior que teve dúvidas sobre o que era o parágrafo, né? Então, assim, ó, vamos lá do começo. Um parágrafo, né? Até tem esse desenho aqui separando. Mas quando termina uma frase e tem um ponto, isso não está começando um outro parágrafo. Está começando uma nova frase. Cada parágrafo, ele vai tratar de um pedacinho do assunto do texto. Então, quando ele quer mudar um pouco esse assunto, muda de parágrafo. E o que a gente identifica que mudou o parágrafo? O espaço da margem. Porque, veja só, aqui é um parágrafo, porque tem aqueles 2 dedinhos da margem e o restante das linhas, olha, ó, encostadinho, mais lá no canto, né? Como se fosse a margem da folha, certo? Mudou de parágrafo, tem o espacinho, né? A marcação do parágrafo. E as demais linhas são escritas mais à esquerda. Então, a gente sabe que mudou de parágrafo por causa do espacinho que a gente fala lá na escola. Coloca os 2 dedinhos para começar o parágrafo. Então, quando começa um parágrafo novo, tem esse espaçamento, certo? Então, contem direitinho, veja ali os espaçamentos, tá? Para contar quantos parágrafos que tem. Número 3. Quem são os autores do texto? Bom, acabou que eu li o texto e esqueci de falar os autores embaixo, né? Então, vamos lá. Ó, o nome dos autores vem logo embaixo, né? Quando termina o texto. Sempre vem o sobrenome primeiro. Então, Green Jacob é Jacob Green. E Green, Wilhelm é o Wilhelm Green. Então, os autores são Jacob Green e Wilhelm Green, certo? Atividade 4.
quem é o personagem principal da história. Então, a história está o tempo todo falando de quem? Ele até leva o título aí da história. Atividade 5. Qual problema o verão trouxe para o alfaiate? Então, ele estava lá sem encomenda. E o que apareceu lá de bichinho que ele matou 7? Então, o verão trouxe, o que o calor traz muito? No frio não tem tanto, mas no calor tem muito o quê? E tinha lá na história, ele teve que matar. Atividade 6. Ordene de 1 a 4 as frases abaixo, de acordo com a ordem cronológica dos acontecimentos da história. Então, dessas frases que estão aqui, nós vamos ver qual delas veio primeiro na história. Coloca o número 1. Qual veio depois? Número 2. Então, eu vou ler e mostrar qual é a primeira e vocês numerem o restante, certo? Então, o alfaiate encontrou os 2 gigantes dormindo debaixo de uma árvore. Era verão e havia uma grande quantidade de moscas que zumbiam. Os 2 gigantes desmaiaram um ao lado do outro. O alfaiate confeccionou um traje de cavaleiro para ele. Então, destas frases, qual veio primeiro na história? Não é nenhuma que falou do gigante, né? O gigante está mais lá para o final da história mesmo. Então, o que aconteceu primeiro? Então, primeiro era verão e havia uma grande quantidade de moscas que zumbiam. Então, 1. Depois, tinha as moscas, ele matou a mosca, aconteceu o quê? Aí, o que ele fez? 2. Aí, o rei mandou ele ir atrás do gigante, ele foi. O que aconteceu? Depois, os gigantes brigaram e o que aconteceu? Estou dando uma dicona da sequência, hein? Atividade 7. A fama do alfaiate foi tamanha que chegou ao conhecimento do rei. O que o rei queria com o alfaiate? Então, o que o rei queria que ele fizesse? Que o alfaiate eliminasse 2 gigantes que estavam aterrorizando certa região do reino. Queria que o alfaiate derrubasse 2 gigantes e fizesse uma roupa nova para o rei. O rei pediu roupa? Até então nem sabia que na verdade ele era o alfaiate. Todo mundo estava achando que ele era um guerreiro, né? C. Gostaria de casar com a filha do alfaiate e na verdade não se importava com os gigantes? Nada a ver. Letra D. Queria que o alfaiate não conseguisse derrubar os gigantes, provando a todos que ele não era valente? Também não, né? Pelo contrário, né? E na verdade, lembra que ninguém estava sabendo que ele era alfaiate, né? E agora a última atividade, 8. Agora é a sua vez. Crie um final diferente para essa história. Então, nós vamos partir de que ponto para criar esse final? Vamos lá, ó. Vamos a partir do ponto que ele vai atrás dos gigantes e encontra os gigantes dormindo. Aí, você vai criar o seu novo final da história. Então, esses 2 parágrafos aqui, né? Os gigantes acordando, um brigando com o outro, e acaba que eles mesmos se matam de tanto brigar, não vai existir. Ele vai atrás dos gigantes e agora? Acontece o quê? Você vai criar um final para a história. Lembra de não criar um finalzinho xoxo, borocochô, tipo, ele foi atrás dos gigantes e os gigantes mataram ele, fim. Ah não, que chato, vocês têm uma capacidade muito maior que isso, tá bom? Então, elimine aquele final de que os gigantes brigaram e se mataram. Qual vai ser o novo final da sua história? Ele foi atrás dos gigantes e aconteceu o quê? Quero ver aí a sua imaginação, tá bom? Então, encerramos português por aqui. Ainda temos artes, tá bom? Beijinho e até amanhã na aula de matemática.